Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Devlog de Dracória. Para quem está chegando agora, esse é o jogo que eu tenho desenvolvido há um tempo, um projeto pessoal que mistura pixel art, RPG, exploração, é claro, muita tentativa e erro. Bom, nesse universo eu quero criar algo realmente vivo, cheio de criaturas únicas, uma grande variedade de itens, armas, chefes desafiadores e muitas missões espalhadas pelo mapa. O objetivo é que o jogador sinta uma vontade de explorar cada canto e descobrir segredos escondidos, enfrentando desafios e se fortalecendo ao longo da jornada. Mas calma, eu vou explicar melhor essa história, o conceito do jogo, em outro vídeo, porque hoje o foco é outro. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do processo de criação da GUI, a interface gráfica do jogo. Vou explicar o que é, mostrar desenhos que eu fiz, falar sobre a parte da programação dentro do Game Maker e, é claro, comentar sobre as tentativas, erros e acertos até chegar em algo que eu realmente achasse bonito e que funcionasse. Então vamos lá. Antes de tudo, para quem não sabe, GUI significa Graphical User Interface, ou traduzindo, interface gráfica do usuário. É basicamente tudo aquilo que o jogador vê na tela para interagir com o jogo: barra de vida, barra de mana, botões, o menu de opções e pequenas notificações visuais. Tudo isso faz parte do GUI. Sem uma GUI bem planejada, o jogador se perde. Imaginar um jogo de RPG e não saber quanto de vida você tem ou onde estão suas poções é impossível. Então, a GUI é o que traduz o que realmente está acontecendo no jogo de uma forma clara e intuitiva. Ela precisa ser bonita, mas principalmente funcional. E no caso de Dracória, eu queria uma interface que fosse leve e prática, para que combinasse com o estilo visual de pixel art do jogo. Nada muito chamativo, nada moderno demais, só o suficiente para dar aquele toque retrô e deixar o jogador imerso, sem distrair da ação. Com isso em mente, eu abri o editor de pixel art e comecei a desenhar as barras. Eu sempre gostei de GUIs de jogos antigos, tipo Zelda ou Terraria. Eles têm um estilo muito bem limpo, com divisões bem marcadas, e cada elemento parece ter sido colocado no lugar certo. Essa foi a minha principal inspiração. A ideia era criar duas barras principais, uma para vida e outra para mana. A barra de vida ficaria num tom avermelhado e a barra de mana ficaria azul, para dar um contraste. No começo, eu fiz algo bem básico, literalmente só um retângulo colorido, só para testar o tamanho e ver como se encaixaria na tela. Mas conforme fui ajustando, comecei a brincar com detalhes, bordas, texturas, sombreamentos e até um pequeno brilho nos cantos. Esse toque sutil deixou tudo mais harmonioso e deram uma sensação mais profunda, mesmo sendo a pixel art. Também deixei um espaço reservado para exibir o nível do personagem, que futuramente vai ficar entre as barras, naquela parte que parece um foguinho. Eu quero que a interface cresça junto com o jogo, então planejei um layout que seja fácil de expandir. Depois de alguns ajustes de cor e formato, exportei as sprites e levei tudo para o Game Maker, para começar a parte técnica, que é onde geralmente as coisas começam a dar errado, né? Não que antes também não tenha dor de cabeça. Dentro do Game Maker, eu criei um objeto exclusivo para a GUI, que seria responsável por desenhar todos os elementos da interface. A primeira coisa foi importar as sprites da barra e ajustar para que eles ficassem fixos na tela, sem se mover como personagem, mas acompanhando a câmera. O que eu queria é que a GUI ficasse no canto inferior esquerdo, com margem da borda, ou seja, um espaço para que não ficasse colada na tela. Parece simples, mas o posicionamento foi um pouco de dor de cabeça. A primeira versão do código era bem direta, desenhar um retângulo proporcional à vida do jogador, mas não ficava no lugar certo de jeito nenhum. Eu ajustava o X e o Y, mudava valores, trocava a origem da sprite e sempre dava algum desalinhamento. Ou a barra ficava um pouco acima da moldura, ou ultrapassava o limite. Parece que pouca coisa, mas só trabalhar com pixel art. Um pixel fora do lugar já estraga o visual. Passei um bom tempo só nisso, testando várias posições, fórmulas diferentes e até mudando o ponto de referência da câmera. No fim, eu consegui fazer funcionar, mas de um jeito bem improvisado. Adicionei um texto que mostrava a quantidade de vida em números. Ficou funcional, mas não combinava com o estilo do jogo. Então, eu decidi que o sistema precisava de algo mais visual, que mostrasse a vida sem depender de textos. Foi aí que surgiu a ideia de uma barra segmentada. Cada pequeno segmento, que não é tão pequeno, seria representado por 25 pontos de vida do jogador. Isso resolveu vários problemas de uma vez só. Ficou mais bonito, mais intuitivo, muito mais fácil de ajustar,
Cada barrinha podia ser desenhada separadamente, com base em posições fixas na tela, que facilitou muito o posicionamento. Além disso, esse formato dá uma sensação de RPG clássico. Vocês veem as barrinhas diminuindo conforme toma dano. Isso tem um impacto visual muito maior do que apenas ver um número cair. Eu fiz o mesmo para o sistema de mana, com divisões azuis. E como bônus, deixei preparado o sistema que vai permitir adicionar efeitos visuais futuramente, tipo um brilho quando o jogador recuperar a vida ou quando a mana dele estiver subindo. Essa segunda versão ficou muito mais elegante e condizente com o estilo do jogo. Foi daqueles momentos que você olha e pensa, caraca, agora sim, é isso que eu queria. Claro que ainda dá para melhorar. Quero adicionar animações suaves, talvez pequenas partículas quando a barra se preencher, mas por enquanto o foco é deixar realmente funcional. Isso vai ficar mais para frente, no que a gente chama de Game Juice. Logo depois que finalizamos a barra, comecei a trabalhar no sistema de inventário do jogador. A primeira coisa foi configurar uma tecla para abrir e fechar o inventário, que nesse caso vai ser a tecla I do teclado. Parece bobo, mas só isso exige um controle extra para evitar bugs, tipo o inventário abrindo e fechando várias vezes, ele não abrindo, não fechando, ou ele ficar repetindo um looping. Bom, depois fui para a parte visual. Com a sprite do slot que eu já tinha feito, eu fiz um looping para desenhar ela várias vezes e organizar ela no formato de grade, onde os itens vão aparecer. Cada slot é desenhado com base em colunas e linhas, que dá um padrão bem organizado. Mas, como tudo em pixel art, o alinhamento foi uma parte desafiadora. Uma diferença de um único pixel já faria tudo parecer torto, e isso me incomoda demais. Então, fiquei testando vários espaçamentos até encontrar o valor perfeito, onde tudo ficasse simétrico. No momento, o sistema de slots está pronto, mas ainda não tenho muitos itens para preencher no inventário. Mesmo assim, já dá para abrir e fechar o menu, navegar entre os espaços e ver aonde os itens serão exibidos. Assim que eu estiver com mais sprites de itens, vou começar a testar as interações, pegar, equipar, mover entre slots, usar poções, por exemplo. A ideia de inventário também siga o mesmo estilo da GUI, simples, prático e com aquele toque retrô. Bom, é isso, gente. No fim, o sistema ficou exatamente como eu queria. Leve e com aquele visual clássico de RPG retrô. Ainda quero adicionar muitas outras coisas, como indicador de buffs, ícone de poções rápidas, talvez um minimapa e futuramente até uma barra de experiência. Mas por enquanto, o foco é construir a base, e ela já está sólida e pronta para evoluir junto com o jogo. Foi um daqueles processos que parece simples à primeira vista, mas exige bastante paciência, testes e criatividade. Mesmo com os erros, cada tentativa me ensinou uma coisa nova sobre posicionamento, otimização e até design visual. Esses pequenos passos é toda a diferença que um jogo quando você vê ele tomando forma. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar o desenvolvimento de Dracore. E comente aí o que você achou da nova GUI, o que você mudaria ou se você deixaria exatamente assim. Valeu demais por assistir e nos vemos no próximo devlog de Dracore.